Olá, amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, que é um programa do Rotary Club de Tupã. É um programa que tem dois principais objetivos. O primeiro é levar até você informações sobre projetos e iniciativas muito bem sucedidas na nossa cidade, né? E o segundo objetivo está relacionado com o fato do Rotary ser um clube de profissionais e ser um clube também que valoriza todas as profissões. Assim sendo, nós trazemos aqui no programa profissionais de diversas áreas para que eles possam falar da sua atuação no mercado de trabalho e assim também incentivar e motivar você que está nos assistindo. Hoje, então, estamos recebendo aqui no estúdio do programa Mão na Roda a professora doutora Anelisa Bressan Smith Lorenzani, que é formada em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, livre docência em agricultura familiar e acesso a mercados pela Unesp, pós-doutorado pela Universidade do Estado do Kansas, nos Estados Unidos, e é professora do curso de administração e também do programa de pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento, o PGAD, aqui da Unesp de Tupã. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma satisfação enorme ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigada, Paulo, pelo convite. É um grande prazer estar aqui, trazer um pouquinho da trajetória, minha trajetória e também um pouco das coisas que a gente faz na universidade. Excelente, muito bom, né? A gente tem tanta coisa boa aqui na nossa cidade, né? Vale a pena a gente passar para o pessoal tudo isso que a Unesp oferece aqui também, né? Com certeza. Muito bem. E para a gente começar o nosso bate-papo, Ana, você pode falar para a gente onde que você nasceu? Bom, Paulo, eu vim da Bahia. Às vezes o pessoal fica, nossa, que sotaque é esse, né? Carioca, de onde que é? Mas eu vim, minha família mora hoje na Bahia, né? E nós, desde pequena, né? O meu pai é pesquisador de uma instituição de pesquisa voltada ao cacau. Hoje ele já é aposentado. Mas desde pequeno nós crescemos num ambiente que era mais voltado à pesquisa. Sim. E isso me motivou a fazer um curso que eu acho que tinha oferecia, né, aquilo que eu tinha vontade de aprender, que era voltado aos sistemas de produção agrícolas, à biologia. Sim. Então eu acabei escolhendo uma carreira de agronomia, que é uma profissão um pouco mais ampla aí nessa região. Que legal. E fui para além de Viçosa. Esse trabalho que o seu pai realizava, isso te inspirou e te motivou a fazer agronomia? Com certeza. Meu pai também é engenheiro agrônomo, também formado em Viçosa. Olha só! Na década, então, em 1960 ele se formou. Sim. A gente brinca lá em casa que nossa família é representação do que foi o programa de extensão rural no Brasil, que era um agrônomo e uma economista doméstica voltada para o desenvolvimento de algumas regiões. Sim. E minha mãe também, ela é economista doméstica. Ah, então, olha só que legal. Formou o parzinho lá tradicional lá de Viçosa, né? Que legal, muito bom, parabéns. E depois que você formou em agronomia, como é que foi a sua trajetória profissional, Ana? Então, durante meu curso de graduação, eu parti para a iniciação científica. Então, Sim. Durante 2 anos eu trabalhei um ano com a parte de microbiologia, com tratamento de efluentes, de indústria de papel e celulose, e outro tempo com tratamento pós-colheita de flores, então de coisas bem diferentes. E aí quando a gente se forma vem aquela dúvida, né? Nossa, o que eu faço agora, né? Sim. Será que eu parto para uma área acadêmica ou se eu tento ver como é que é o mercado de trabalho? Aí acabei passando num processo seletivo de uma empresa de sementes, né? De uma empresa que comercializava sementes de hortaliças. E fui trabalhar numa estação experimental aqui no interior de São Paulo. Olha só, você já tinha vindo para São Paulo antes ou não? Só a passeio, né? Mas eu fui parar numa cidadezinha que eu não sabia nem onde que era. Ah, é? Lá, né, perto de Votorantim, uma cidade chamada Piedade. Piedade? Piedade. Um lugar frio, com muita nuvem. É. Mas era um lugar onde a empresa ela tinha uma estação experimental. Daí foi um processo de aprendizado muito bom, muito grande. Acho que durante um ano e meio eu fiquei nessa empresa. E aí aprendi bastante, tive a possibilidade de viajar, né, no Brasil, fora do Brasil, conhecendo as áreas de produção. Olha só, que bom, foi bem interessante. Mas também é importante, para mim foi importante para eu ver que eu gostava da área acadêmica. Assim, aquela sensação de que a gente precisava estar em constante aprendizado. Sim. Então eu estava sentindo um pouco falta disso. E aí foi então que você decidiu voltar para a academia e fazer um mestrado. Exatamente. Aí eu voltei para a universidade, também estava na dúvida se ia para uma área mais tecnológica, uma área mais gerencial. Acabei passando em dois mestrados
Olha né? só, parabéns. Você passou em quais programas? Fisiologia pós-colheita na Exalc, na época, e no de engenharia de produção em São Carlos. E aí você acabou optando em ir para São Carlos. Acabei indo para São Carlos porque eu achei que na engenharia de produção ia ter um campo mais interdisciplinar, um campo mais aberto, que Exato. pudesse unisse um pouco da parte gerencial com os aspectos tecnológicos. Sim. E acabei indo para lá. E lá você fez então o mestrado e na sequência você fez o doutorado ou não? Já na Sim, sequência. Na sequência já fez o doutorado. Fiz o mestrado, na sequência fiz o doutorado. E aí acho que nosso segundo ano de doutorado, foi aberto o campus de Tupã. Foi criado no começo como unidade diferenciada de Tupã, né, com um curso de administração, mas que ele tinha um enfoque de administração e agronegócios. Exato, né? Já é uma área que já era uma área que a gente estava atuando. O nosso grupo de pesquisa chamava GPAI, lá na UFSCar. Era um grupo de pesquisa voltado ao agronegócio, à gestão do agronegócio. Sim. E então, quando abriu o primeiro concurso, né, para esse curso aqui de Tupã, da Unesp, né, foi muito bem aceito por todos nós, né, lá no programa. Tanto que vieram 2 professores do nosso grupo, né, o meu esposo, o professor Wagner, veio nessa primeira leva. Olha só, que legal. Né, e acabamos mudando para Tupã em 2013. Né? 2013, logo na criação. E aí, quando você veio para Tupã em 2013, você já veio concursada também como professor da Unesp? Não. Aí eu vim, eu tinha terminado meus créditos de doutorado e estava escrevendo minha tese. Né? Tinha a parte experimental, depois de pesquisa de campo e depois eu terminei minha tese. E assim que eu terminei o doutorado, aí logo em seguida abri um concurso para professor, primeiro substituto na área de atuação e depois professor efetivo e acabou dando certo. E aí desde então você... Desde então... que legal. Então a gente desde 2013 você é tupanhense. Desde 2013 que legal, somos tupanenses. Já tenho 2 filhas tupanenses. Suas filhas são tupanenses? São tupanenses, nasceram aqui, a Luísa e a Sofia. Que legal. A Luísa e a Sofia? Hoje elas têm quantos anos? Hoje elas têm 15 e 12 anos. 15 e 12. E elas pensam em seguir a carreira dos pais assim como você fez com os seus pais, seguir a carreira deles? O que elas pensam? Eu não sei, Paulo. Acho que, primeiro, muito novas, né? Sim. A Luísa pensa em fazer medicina, a Sofia já falou que queria fazer geologia, biologia. Vamos ver, deixar elas... Vamos ver, com o tempo vai amadurecendo. Viverem um pouco, né? E amadurecerem o desejo delas, né? Que legal. E depois você fez o pós-doutorado também na Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, Ana? Durante... Bom, aí teve o tempo, né, do desenvolvimento do curso, já teve outros entrevistados aqui que contaram um pouco da história, isso, né? O professor Timóteo contou muito bem isso aí pra gente também, os desafios que teve no início, né, Ana? Exatamente, como que era no início, então, o processo de construção da unidade, né, de transformar até hoje, que é um campus mesmo da Unesp, levou um esforço muito grande. Pra gente, é como se a gente tivesse colocado uma parte da nossa carreira em suspensão para construir a unidade aqui. E aí, depois de construída, a gente conseguir colocar a nossa carreira, né, para se desenvolver. Trilho, né? Então, assim, enquanto colegas meus que terminaram o doutorado junto comigo, já estavam em programas de pós-graduação, em universidades grandes, tudo, a gente ainda estava aqui lutando para ter professor, para completar o quadro docente. Né? Então, isso aí foi um desafio. Mas, ao mesmo tempo, o desafio traz uma satisfação imensa. Exato, então, quando a gente vê o resultado, né? Exatamente. Quando a gente vê o campus, hoje em dia, a forma como todo mundo trabalha, o curso de engenharia, né? Aqui, a quantidade de alunos, programas de pós-graduação, então dá uma grande satisfação, né? Parabéns pelo empenho, olha só. Todos nós, né, Paulo? Sim, olha, tudo sempre conjunto, né? Exato. E aí, então, foram alguns anos só com a graduação, né? Então, tendo aulas em período noturno, período diurno, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo extensão, até que no ano de 2013, no final do ano, veio a aprovação do programa de pós-graduação. Então, nós começamos em 14 o mestrado. Mas aí foi antes disso, eu comecei a falar, né? Mas foi antes disso que eu fiz o pós-doutorado lá nos Estados Unidos, no ano de 2012. 2012 foi quando você fez o pós-doutorado, então?
Foi. Foi uma oportunidade grande, né? A gente vai buscando, né, quais são as oportunidades que tem lá fora. Sim. Eu acabei indo para um programa de economia agrícola. Olha, que bom, hein? Que é bem reconhecido lá nos Estados Unidos. A Kansas State, ela é uma universidade que fica numa cidadezinha no centro do país. Sim. É pequena, do tamanho de Tupã. É mesmo? Mas que a universidade ela é muito grande, são mais de 20 mil estudantes. Mais de 20 mil estudantes? Nossa! E ela é uma chamada das Land Grant Schools, que são das primeiras universidades criadas com engenharia e agricultura, que foram voltadas para o desenvolvimento mesmo das regiões que estavam sendo desbravadas, ainda no final do século XIX. Que interessante. Se não me engano, é de 1862 a universidade. Olha só, tem muita história, Tem muita história, um campus muito bonito e tudo. Que legal. E foi um desafio muito grande para você, esse pós-doc, ir para fora do país? Paulo, foi, porque o trabalho a gente consegue equacionar rápido, mas a vida é uma forma de adaptação e certo. Nós somos com as crianças pequenas, então tem o cuidado de como suas que filhas elas... também foram. Foi um programa de 12 meses, né? Então fomos a família inteira. Então tem o tempo das meninas de se adaptarem à escola, à língua, por mais que a gente aprenda inglês aqui, quando você chega... Mas a vivência lá, o dia a dia... É um desafio grande. Elas tinham 8 e 5 anos, então isso foi um pouco de adaptação. A questão climática, chegamos lá, fazia quase 43 graus, eram 42 graus. Calor, falei, nossa, eu achava que o Brasil era quente. Mais quente do que Tupã? Muito mais. Olha, 43 graus. Eu ia perguntar se tinha pegado neve lá, então você não viu Não, frio? esse foi no verão. Na neve a gente chegou a pegar menos 20. Menos 20? Nossa, então, de menos 20 para 42. Uma amplitude térmica imensa, né? Olha só. O que foi o maior desafio? O verão ou o frio? Eu acho que foi o verão. É mesmo? Eu acho que foi o verão. Isso é porque a gente saiu daqui na época do inverno, chegou lá e era muito quente, era difícil sair de casa. E aí até procurar lugar para alugar e conseguir montar uma casa. Depois do inverno vai devagarinho, né? Você vai abaixando a temperatura. Coloca um agasalho e dá para Os ambientes são passar. todos climatizados, a universidade. Tem uma história super engraçada, né? Que eu estava no meu office, né, na minha sala na universidade, estava super frio. E aí era tipo mês de outubro, eu falei, nossa, amanhã eu vou vir muito agasalhada. Então vou ter 2 meias, bota, um monte de casaco e tal. Certo. Aí na hora que eu cheguei no meu office, justamente naquela noite, eles tinham ligado o sistema de aquecimento da universidade inteira. Olha e você não tem como abaixar, né? Já é climatizado todos os ambientes. Nossa, eu fui tirar a meia, tirar a bota. Pra conseguir ficar um dia inteiro lá dentro. Mas foi ótimo. Nossa, nós temos lembranças ótimas daquele tempo. Que legal, Ana. E foi a primeira vez que você saiu do Brasil para ir para uma outra universidade fora do país e estudar? Para estudar, sim. Já tinha participado de algumas conferências, tive a oportunidade de, no ano anterior, participar de uma conferência muito importante na FAO, no Chile, que era justamente sobre agricultura familiar, que é minha área de pesquisa. Foi um seminário de países do Cone Sul, foi muito bom. Então eu acho que todas essas experiências internacionais elas são muito importantes. Sim, com certeza são muito válidas. São muito válidas. Essa interação que a gente tem com os pesquisadores internacionais. Quando a gente fala tete a tete é diferente do ir por e-mail ou assistir alguma coisa pela internet ou ler o artigo. Até mesmo aqui os congressos internacionais que acontecem aqui no Brasil são grandes oportunidades para participarmos, né? Aprendizado. E para a gente também tentar trazer aquilo de bom que eles fazem também, né, Ana? Aplicar aqui também, né? Aplicar aqui, levar experiências nossas para fora. Sim. Em algumas oportunidades a gente teve a possibilidade de levar algumas análises de programa da política pública brasileiro para fora do Brasil. Para ser estudado lá. Às vezes foi replicado em alguns países, né? Então é um interesse, né, também. Esse mundo está sem fronteiras mesmo. Né? Exato. Que legal, Ana. E conta pra gente, como é que é esse outro desafio de ser mulher, ser engenheira, ser mãe também, ser pesquisadora?
quando a gente é solteiro ou quando a gente não tem filhos, a gente acha que a gente não tem tempo para nada, né? Aí a gente justifica, não vou fazer academia porque eu não tenho tempo. Na verdade, depois que a gente tem, né, a família montada, é que você vê que você tinha muito tempo. Exato, né? E aprende a trabalhar de forma mais otimizada. Então, eu acredito que é um desafio, é um equilíbrio, que a gente busca um equilíbrio sempre. Sim. Porque a gente precisa ter um equilíbrio até emocional, psicológico, nem sei como falar, mas a vida, na minha opinião, ela tem que ser sempre ali num balanço, né, num equilíbrio. Sim. Então, eu tenho consciência de que se eu tivesse mais dedicação, eu seria uma professora mais produtiva, eu teria, né, mais trabalhos em periódicos de impacto, poderia orientar mais gente, podia fazer mais um monte de coisa. Só que eu deixaria de lado a minha família, né? E por outro lado também, se eu ficar só de olho na minha família, eu também me anulo enquanto pessoa, enquanto a minha carreira, né, enquanto profissional, enquanto o lugar que eu ocupo, né, aí na sociedade. Então a gente busca sempre esse equilíbrio, que é um desafio. Que legal. E eu acredito que o desafio maior é quando as crianças são pequenas, que requerem, né, mais cuidado, atenção, né? Cuidado, né, mesmo, né, todo aquele cuidado. Então, às vezes eu lembro, né, de colocar as meninas para dormir, cada uma numa caminha, mamãe tá aqui, não sei o quê, e eu tá no computador às vezes até meia-noite, 1h, porque tinha um deadline no dia seguinte. Mas isso sem peso, sabe? Que legal. Graças a Deus que isso aí foi para mim. Superando os desafios que a vida nos proporcionam, né? Mas sem ter uma gastrite também, né? Ah, sem gastrite. Que legal, tudo bem leve. Muito bom. Bem. E aí, então, desde 2013 você está aqui na Unesp de Tupã, participa também do programa de pós-graduação, né, Ana? Então, em 2013, aí foi aprovado, lá no final do ano, a gente teve a aprovação do programa e fomos construir como fazer, né, funcionar um programa de pós-graduação. Aí eu fiz parte, junto com a professora Juliana, o professor Wagner, a professora Angélica, a gente fez parte do primeiro conselho da pós-graduação. Olha, que legal. O professor Wagner foi o primeiro coordenador. E aí a gente teve apoio, né, da Pró-Reitoria, do pessoal de Marília, no programa da Ciência da Informação, nos ajudou bastante, a professora Silvana, da gente entender o que eram as instruções normativas, como é que o programa funcionava, né, fazer um processo seletivo. E aí a primeira turma entrou em 2014. E aí nós começamos com um grande desafio, que é trabalhar de forma interdisciplinar. Exato. Acho que é importante a gente falar que esse processo que culminou com o início em 2014, ele começou desde 2010. Olha só, 4 anos para amadurecer essa ideia e colocar em prática. Isso, 4 anos para a gente receber pesquisadores de fora, Sim. a gente estudar textos de interdisciplinaridade, discutir de forma conjunta, que era para a gente tentar amadurecer e, de fato, conseguir propor. Exato, se planejar, proposta. Criar um alicerce para ter essa estrutura que a gente tem hoje, né? Bom, estamos aqui então falando com a professora Ana Elisa, e ela já começou a amadurecer o assunto aqui do programa de pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento. O assunto está muito gostoso, mas a gente vai fazer um breve intervalo, é rapidinho, só um minutinho só, a gente já retorna.